A série de História da Tecnologia vai falar sobre uma marca que reinou por uma década inteira em uma indústria pré-smartphones, mas não conseguiu seguir o seu ritmo acelerado do mercado. É a Palm, que foi referência em um único tipo de produto, mas fez direitinho ao longo dos anos. Antes de saber a origem, a evolução e que fim levou esse nome, primeiro deixa aquele joinha aqui embaixo porque a pesquisa está muito completa. Se inscreve no canal se ainda não tiver feito isso e toca no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado por aqui. Beleza? Então vamos lá, história da Palm. A Palm é fundada em 1992 como Palm Computing pelo empresário Jeff Hawkins. Mas antes disso acontecer, tem algumas coisas que são importantes para você saber. O Hawkins era um veterano de mercado de notebooks e produtividade, e enquanto trabalhava numa empresa chamada Grid Systems, criou um software que reconhecia o texto escrito em telas usando uma canetinha especial, transformando os caracteres em texto. Esse programa, criado em 1988, foi chamado de Palm Print. Telas sensíveis ao toque não eram nada populares ainda, e só funcionavam na navegação com as canetinhas, mas tinha um mercado aí para desenvolver. Ainda no mesmo ano, a Grid Systems é comprada pela Tandy, uma empresa de tecnologia da época que até que durou bastante nos Estados Unidos e era dona também das lojas Radio Shack. Com a nova dona, a marca até consegue lançar o seu primeiro dispositivo em 1989, o Grid Pad. Esse é considerado um dos primeiros tablets comerciais do mundo, rodando o MS-DOS de sistema operacional, com um teclado virtual e memória toda por cartões em vez de disquetes. Ele não foi lá um estouro de vendas, mas encontrou um certo nicho em contadores e também quem fazia catalogação de itens. O Jeff foi um dos designers principais dessa ideia, colocando o Palm Print nele para reconhecer escritas com a canetinha. Só que aí o Hawkins percebeu que ele não conseguiria popularizar tanto o Palm Print no mercado de PDAs, ou então tirar do papel todas as ideias que ele tinha para esse mercado. Por isso, ele decide pedir demissão e começar o próprio empreendimento. Aí sim, nasce a Palm Computing. Mas o Hawkins não curtia muito ser gerente, e ele era um cara mais de botar a mão na massa. Então ele já no início tem dois parceiros importantes. A dona Dubinsky, que foi a primeira CEO, depois de trabalhar por uma década no marketing da Apple, enquanto o Ed Colligan assumiu o cargo de vice-presidente de marketing. E o primeiro produto com participação da Palm ainda não é o sucesso que você imagina. Ele se chamou Zoomer, teve suporte da Tandy e fabricação da Casio. O modelo era meio tijolão demais até para a época e foi um fiasco comercial e de crítica, contando com um sistema operacional chamado GEOS e não era tão competente assim. Esse mercado ainda estava engatinhando, mas já tinha ali um certo representante. A Apple teve o projeto do Newton no MessagePad, que não deu certo por ser caro demais e levar muito tempo para sair, mas era relativamente elogiado pelo seu próprio software de reconhecimento de escrita. Ele vendeu mal, foi cancelado por Steve Jobs no seu retorno para a empresa, uma história que a gente também já contou. Mas a Motorola lançou um dispositivo chamado Envoy, enquanto a Sharp tinha o seu Expert Pad e a Sony o Magic Link. Ou seja, era um setor ali que existia, podia ser explorado, podia alguém ser o primeiro a lançar o sucesso. E isso começou a se desenhar em 1995, quando a fabricante de modems US Robotics comprou a Palm da Tandy. E esse novo gás, tanto em forma de incentivo financeiro como de ânimo mesmo, faz nascer o primeiro produto totalmente da Palm. O Palm 1000, ou Palm Pilot, tinha uma tela LCD sensível ao toque de 160 por 160 pixels. Ele tinha memória de 128 KB, o sistema operacional Palm OS 1.0 e o sistema Graphite de reconhecimento de escrita, tudo feito por ela. Um software que sincronizava informações com o computador era outro trunfo. Mas o mais importante era a portabilidade. Depois de muitos testes, a empresa chegou em um modelo bastante leve e pequeno o suficiente para ser carregado no bolso. E logo veio uma atualização, o Pilot 5000, que tinha ainda mais memória. Foi um sucesso e olha, as vendas passaram a marca de 1 milhão de unidades em apenas 18 meses. Esse foi o primeiro boom do mercado do Personal Digital Assistant, ou os PDAs, por aqui chamados também de computadores de bolso ou computadores de mão. Muita gente ainda prefere o bom e velho bloco de papel, ou então o computador, o desktop mesmo.
Mas os PDAs ofereceram uma espécie de meio termo entre portabilidade e tecnologia bem antes dos smartphones, sendo que a Palm quase era um sinônimo disso por um bom tempo. A empresa liberou logo no começo o kit de desenvolvimento para ter mais aplicativos de outras desenvolvedoras. Essa foi, olha, uma ótima sacada que nem toda marca de hardware sabia aproveitar. Já o visual e as funcionalidades do Pilot praticamente definiram o design do que seria um telefone inteligente anos mais tarde. E olha, tem outra curiosidade. A CPU da Palm por muitos anos foi um modelo chamado Dragon Ball, criado por uma divisão da Motorola em Hong Kong. O nome não é coincidência não, foi uma homenagem para Dragon Ball e nas versões posteriores Dragon Ball Z. Como sempre, apareceram também as más notícias desse período. E uma empresa chamada Pilot Pen Company processou a marca por infringir direitos autorais. Então a Palm passou a chamar o Pilot de Palm Pilot, sem espaço entre as palavras. Nesse ano de 1997, a US Robotics foi comprada por outra empresa, a Tricom, e a Palm trocou de mão mais uma vez. A segunda geração de PDAs foi lançada em março, chamados de Palm Pilot Personal e Palm Pilot Professional, indicando quais eram os dois públicos da marca. O Professional tinha 1 MB de memória como diferencial, mas os dois traziam tela com retroiluminação e o sistema operacional 2.0. Em março de 98, chega a terceira geração, o Palm 3, em algarismos romanos. O modelo tinha uma tecnologia de infravermelho, mais tons de cinza na tela, 2 MB de memória e design mais curvo. Essa série recebeu versões paralelas no ano seguinte, que lembram bastante os nomes que as linhas de smartphones modernas usam hoje. Olha só, teve o Palm 3X, que era tipo um modelo Plus, e o Palm 3E, que era um modelo Lite. Só que os cofundadores da empresa não estavam nada satisfeitos com algumas decisões que vinham lá de cima, e não pensaram duas vezes antes de deixar a Palm e fundar uma nova marca, a Handspring. Ela vira então uma das primeiras parceiras de licenciamento do sistema da própria Palm para fazer os seus próprios PDAs, assim como a IBM e até a Qualcomm. Daqui a pouquinho a gente volta na Handspring, porque ela vai ser bem importante ainda. Em fevereiro de 99 tem mais modelos. Pulando uma geração veio direto o Palm 5, com bateria recarregável em vez de pilhas e corpo de alumínio, com o objetivo de ter um acabamento que era mais premium. No mesmo ano, o Palm 7 foi o primeiro que teve antena para comunicação sem fio, mesmo que as redes ainda fossem bem limitadas e também bem lentas. Vieram ainda sequências como o Palm VX ou 5X, o primeiro com 8 MB de memória, e o Palm 3C, que era o primeiro com a tela colorida. A chegada do ano 2000 também prometia demais. Em março desse ano, a Tricom torna a Palm uma empresa independente e com ações negociadas na bolsa. O primeiro dia de vendas de papéis foi aquela festa, olha, número lá no alto e tudo mais. Só que aí o negócio virou, principalmente com o estouro da bolha da internet no ano seguinte. A desvalorização chegou rapidamente e a Palm precisou cortar custos de última hora. A concorrência também começou a pegar com os PowerPCs da Microsoft, a BlackBerry nascendo, o Symbian dando resultado em telefones. Nesse período, nasceu então uma nova linha de PDAs. De agosto de 2000, tivemos o M100, que era um modelo meio que de entrada, mais barato e menos potente. Já a linha M500 era a top de linha e incluía suportes a cartão SD para expandir a memória. E em janeiro de 2002 tem uma mudança grande. A Palm é dividida em duas. A Palm One vira a divisão de hardwares, enquanto a Palm Source nasce como a responsável pelo sistema operacional. Esse é tido até hoje como um grave erro da Palm, já que dividir as equipes impedia também a montagem de uma estratégia conjunta, além de ser um procedimento muito caro para a marca. Pelo menos os modelos continuaram saindo no período. O primeiro Palm Zaire de 2002 foi um PDA na cor branca que exibia evidentes cortes de custo. A tela voltou a ser monocromática, não tinha retroiluminação e o mesmo processador de uma geração anterior sem cartão SD e com só 2 MB de memória. Mas o preço baixo era um diferencial e ele continuou indo bem com várias sequências, incluindo um modelo que tinha câmera integrada no ano seguinte. Outra linha que nasceu em 2002 foi a Tungsten, que também era focada no mercado corporativo e tinha como destaque o suporte a Wi-Fi e Bluetooth. Eles não chegaram a ser um fiasco de mercado, mas eles também não eram o suficiente para tirar a Palm da crise. Ela precisava se reinventar de novo e para isso repatriou seus antigos executivos. Os 3 cofundadores da Palm estavam muito bem no mercado com a Handspring, que inovou até mais do que a Palm no setor.
principalmente a partir de 2002 com a linha Trio de PDAs. Por isso, em 2003, a Palm absorve a fabricante, levando com ela os executivos e as marcas de volta. O grande sucesso do período foi o Trio 650, de novembro de 2004. Esse modelo já era um smartphone mesmo, com Palm OS, teclado físico e vários aplicativos. Parecia que a empresa agora sim estava conseguindo fazer a transição para o mundo dos smartphones, mas isso não era tão simples. Para começar, a concorrência era muito mais pesada nessa época. A BlackBerry era a grande rival na corporativa, enquanto o mercado consumidor de celulares, depois de smartphones, seria muito difícil. Tinha Nokia, Motorola, Samsung, Sony Ericsson e muitas outras. Além disso, o licenciamento do sistema também não foi o sucesso esperado. As primeiras parceiras começaram a abandonar o setor de PDAs e a empresa reabsorveu o setor de software, o que envolveu recomprar a própria criação, porque já era uma marca independente. As más decisões estavam se acumulando cada vez mais, e em 2005, Ed Colligan vira o CEO e começa a mudar algumas estratégias. Para começar, a empresa lança o Trio 700W, um aparelho que deixou o próprio sistema de lado e usava o Windows Mobile. Era um sinal que os tempos não estavam bons mesmo. Já o projeto Palm OS 6.0, chamado de Cobalt, foi descartado junto com o próprio setor de PDAs, que não fazia mesmo mais muito sentido naquele momento da indústria. Tanto que em 2007, ela anuncia dois produtos que eram bem diferentes. O primeiro é o Life Drive, um dispositivo que era meio que um híbrido entre PDA e um aparelho para guardar e reproduzir arquivos de mídia, tipo música mesmo. Como nem ele se decidia o que queria ser e era muito caro, não vingou. O segundo era o Folio, que parecia incrível no conceito. Ele não era um notebook completo, mas sim um aparelho simplificado, pequeno e leve com Linux personalizado. Ele se conectava a um Palm Trio que fornecia todo o conteúdo sincronizado, de e-mails até o calendário, fora a conexão com a internet. Só que os netbooks, lembra dos netbooks? Eles mataram qualquer chance do Folio. O lançamento demorou e ele foi cancelado antes das vendas. Como último recurso, ela troca de novo de CEO e o escolhido é o John Rubinstein, um ex-executivo veterano da Apple. E entre os produtos, um dos destaques é o smartphone Palm Central, um dos últimos com Palm OS. Ela ainda foi salva por uma injeção na verba de uma empresa de investimentos, mas a chegada de iPhone, de Android, aí mais um golpe pesado. Os últimos respiros da Palm saíram em 2009 com o Palm Pre, que era um smartphone com um teclado pequeno ativado por um deslize no corpo do aparelho, além de um novo sistema operacional chamado WebOS. Não chegou aí bem em vendas, nem chamou tanta atenção, e modelos de outras marcas, como o Motorola Droid, eram muito superiores. Ser limitado por uma operadora também foi um problema. Modelos como o Pre Plus e o Palm Pixie também saíram, mas em 2010, já em crise e sem muitas perspectivas de superar, a Palm topa a ser vendida para a HP por pouco mais de $1 bilhão. Foi outro péssimo negócio, porque a HP praticamente chutou ela para escanteio rapidamente e fez a marca cair ainda mais rápido do que se continuasse independente. O decadente Palm OS foi rebatizado oficialmente para WebOS e até chega a ser usado em alguns smartphones com planejamento para mais outros. Só que em agosto de 2011 é a data do fim. A HP lançou o tablet Touchpad com WebOS e 2 meses depois, do nada, encerrou as vendas do modelo, deixou acabar o estoque e anuncia o fim da divisão de hardware herdada da Palm, além do fim do suporte do WebOS. A história oficial meio que acaba aqui. Mas dá para falar mais um pouco que em 2013 o WebOS foi vendido para a LG, que transformou o sistema operacional em uma plataforma para televisores. Pois é, a plataforma das TVs da LG é um herdeiro da Palm. E em 2014, a fabricante chinesa TCL comprou os direitos da marca, mas não pareceu muito disposta a utilizar o nome para nada. Só em 2018 ela voltou para as manchetes, revivida por uma startup com grana inclusive do astro da NBA Stephen Curry. Até fez algum barulho na estreia do seu smartphone que era pequenininho, mas não chegou muito além disso. No fim das contas, a Palm teve um destino mais trágico do que outras empresas que reinaram nesse período pré-iPhone e Android. A Nokia sobreviveu em outras divisões, como infraestrutura, e hoje está de volta como marca licenciada. A BlackBerry hoje está numa crise também que parece sem fim, mas resistiu por mais tempo.
A Palm hoje é só história mesmo. E essa é a trajetória da Palm, uma marca lendária e muito importante que por decisões erradas e um mercado implacável acabou virando coisa do passado. Se você quiser ver a história de uma empresa, de um produto ou de um serviço aqui no quadro, deixe seu comentário que você sabe que a gente lê. E olha, lembrando que esse é só um resumo, é só um recorte, muita coisa fica de fora, então vamos conversar aqui também embaixo, mas ó, com educação, viu? As fontes que eu utilizei para a pesquisa desse roteiro estão aqui na descrição e não se esqueça de conferir a playlist do História, porque aquele quadro, aquela trajetória, aquela empresa que você quer tanto ver aqui já pode ter aparecido no canal. Até a próxima!